Em 2025, a Tesla foi uma das empresas que mais despencaram no mercado, enquanto que a BYD já apresentou um crescimento gigantesco. E o que parece ser apenas uma leve concorrência entre empresas, na verdade representa algo muito maior e que pode mudar tudo o que conhecemos, incluindo a mudança para uma nova era. Então vem comigo que hoje vou explicar o que está acontecendo e o que isso pode representar para nós. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a história de ambas as empresas. Começando pela Tesla, fundada em 2003 pelos engenheiros Martin Eberhard e Mark Tarpenning, na Califórnia, inicialmente com o nome de Tesla Motors. Inicialmente a empresa era praticamente uma startup, estava no começo com uma ideia de montar veículos elétricos. No entanto, os fundadores mal podiam sonhar na magnitude que essa empresa iria tomar, pois foi apenas em fevereiro de 2004 que Elon Musk liderou uma rodada de investimento, juntando-se assim à empresa e tornando-se o presidente do seu conselho de administração. Com seu crescimento, a Tesla passou a se tornar referência como uma empresa inovadora em carros elétricos, com foco em tecnologia, autonomia e o autopilot. Tanto que, em outubro de 2016, a Tesla anunciou que todos os carros que estava a produzir teriam o hardware necessário para que o condutor não tivesse que tocar no volante. Toda essa tecnologia e inovação teve seus resultados e fez com que a Tesla crescesse muito, atingindo múltiplos extremamente esticados quando comparados com outras montadoras, tornando assim uma das maiores empresas de carros elétricos do mundo, se tornando uma das referências nesse segmento, principalmente com alguns modelos muito famosos como o Model S, 3, o X e o Y, bem como o Tesla Cybertruck, que gerou muitas polêmicas, principalmente após uma conferência, o Elon Musk falando que o vidro era inquebrável, tacaram uma bola de chumbo no vidro que acabou trincando o vidro. Apesar disso parecer algo totalmente ao acaso, algumas pessoas especulam que isso na verdade foi uma excelente jogada de marketing, pois a partir de então todo mundo começou a falar desse carro. BYD, ou Build Your Dream, construa seu sonho. A empresa chinesa, fundada em 1995 por Wang Chuanfu, com foco em baterias recarregáveis de níquel-cádmio. Após 10 anos, a BYD conquistou mais da metade do mercado mundial de baterias para celulares e era o maior fabricante chinês de todos os tipos de baterias recarregáveis. Então, inicialmente, a empresa não começou no segmento automotivo. Entanto, hoje ela já atua em 4 segmentos principais, sendo segmento automotivo, segmento ferroviário, energia renováveis e eletrônicos. No segmento automotivo, foi somente em 2003 que ela entrou nesse mercado, inicialmente com foco em veículos elétricos acessíveis e transporte público sustentável. Uma grande virada de chave para a BYD foi quando, em 2008, uma das subsidiárias da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, investiu cerca de 230 milhões de dólares por 10% da empresa. E, para quem não sabe, Warren Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos, tendo investido no começo da Apple, tendo investido na Coca-Cola e em diversas outras empresas que são gigantescas hoje. Alguns modelos populares da BYD são Dolphin, Atto 3, Han e entre Algumas das principais tecnologias da Tesla são o Autopilot, Full Self-Driving, rede de supercarregadores e diversas atualizações que ela faz direto nos seus veículos. Ou seja, os principais diferenciais da Tesla hoje estão na questão de software, tanto que a empresa se considera uma empresa de tecnologia e não apenas uma montadora de veículos. E esse foi um dos motivos para ela ter crescido tanto. Já no quesito de tecnologia da BYD, os principais diferenciais dela são tecnologias de bateria seguras e duráveis, conectividade e a possibilidade de expansão em mercados emergentes, que garante um maior volume de dados e usuários e consegue aprimorar o seu produto mais rapidamente. Enquanto que os diferenciais da Tesla estão mais voltados para software, os diferenciais da BYD estão mais voltados para custos e produção, pois ela consegue montar seus carros em um preço muito mais acessível e em uma escala potencialmente maior. Afinal de contas, ela precisa atender o mercado chinês, que é um dos maiores mercados do mundo, trazendo essa tecnologia no preço muito mais acessível para muito mais pessoas. E uma coisa que a BYD trouxe, que pode mudar totalmente o mercado de carros elétricos, é a bateria que carrega em 5 minutos. Então, o CEO da empresa anunciou recentemente que eles iriam lançar uma bateria capaz de alcançar 480 km de autonomia com apenas 5 minutos de carga. E isso já traz um potencial gigantesco de mudança do mercado, pois com tempos de recarga reduzidos, a aceitação dos veículos elétricos tende a crescer, impactando diretamente o mercado de combustíveis fósseis e influenciando algumas políticas energéticas globais.
Na questão de atuação dos mercados, Tesla hoje possui uma forte presença nos mercados dos Estados Unidos e Europa, enquanto que a BYD já lidera na China, expandiu fortemente na América Latina, inclusive no Brasil. Você mesmo já deve ter visto alguns carros da BYD passando pela sua rua, enquanto que carros da Tesla é muito mais difícil a gente conseguir ver. E ela continua expandindo para África e Europa, inclusive o que mostra um diferencial no posicionamento. Enquanto que a Tesla se posiciona como uma empresa mais premium, a BYD se posiciona como uma empresa mais acessível. E essa questão de posicionamento, obviamente, não passou em branco. Tanto que, em 2024, a BYD apresentou uma receita de aproximadamente 107 bilhões de dólares, enquanto que a Tesla apresentou uma receita de aproximadamente 98 bilhões de dólares. Ou seja, a BYD já conseguiu passar o volume de vendas e a receita da Tesla. E isso foi percebido pelo mercado, tanto que as ações da Tesla, desde o começo do ano, despencaram, enquanto que as da BYD já acumulou uma alta no ano de mais de 20%. E uma coisa muito curiosa sobre isso é que até alguns anos atrás, o Elon Musk simplesmente não dava nenhuma importância para a BYD. Tanto é que existe um vídeo muito famoso onde o Elon Musk ele zomba da BYD. Quando uma repórter pergunta para ele se ele está preocupado com a ascensão da BYD, ele simplesmente fala: "Você já viu os carros deles?" Meio que menosprezando a empresa. Alguns anos depois acontece isso e a empresa já conseguiu ultrapassar a Tesla. E falando no Elon Musk, muito dessa queda das ações da Tesla são devido ao próprio Elon Musk, que está ainda mais próximo do governo Trump. Isso fez que algumas pessoas que não gostaram muito das medidas tomadas pelo Trump, ou mesmo de algumas medidas do próprio Elon Musk, simplesmente estejam boicotando os carros da Tesla. E aqui entra um dos pontos principais do que está acontecendo nesse momento. Então, hoje estamos vendo uma guerra entre China e Estados Unidos, do ponto de vista comercial, econômico e tecnológico. Então, vemos, por exemplo, BYD versus Tesla, o ChatGPT versus DeepSeek e diversas outras empresas que existem nos Estados Unidos. Surgem competidores na China para mudar completamente o mercado. Tanto é que ambos os países já perceberam isso, pois um dos motivos do forte crescimento da BYD são os incentivos estatais do próprio governo chinês. Enquanto que a Tesla, com o Elon Musk ainda mais próximo do governo, também teve várias medidas que buscam beneficiá-la, como por exemplo a questão das tarifas que o Trump impôs. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: um dos objetivos principais da imposição de tarifas do governo americano sobre produtos chineses é exatamente para tentar proteger essa indústria. E por que ele fez isso? Porque essa questão dos carros elétricos tem um potencial gigantesco para mudar toda a indústria. Porque os carros elétricos, eles têm uma questão muito forte de monitoramento e controle. Então, carros elétricos e autônomos, eles podem, por exemplo, ser programados para enviar uma pessoa procurada direto para a cadeia. Bem como ele pode fazer diversas outras coisas no futuro próximo, desde priorizar a passagem de algum político específico. Então, se tiver trânsito em uma via, ele pode simplesmente fazer com que os carros elétricos e autônomos sigam por uma outra via para que algum político que está passando por ali possa ter prioridade, alterando a rota do seu carro. Ele pode, inclusive, no futuro, alterar a rota do seu carro para que você passe perto de algum comércio, para que você consuma mais. Além de tudo isso, com os carros elétricos e autônomos, o governo conseguiria monitorar onde você está, quanto tempo você gasta em cada lugar e tirar um volume gigantesco de informações sobre você. Então, muito mais do que apenas uma guerra pelo setor automotivo, essa é uma guerra de informações, onde o governo que conseguir ganhar o domínio dessa indústria vai ter acesso a um nível de informação que nenhum governo no mundo teve até hoje. Então, essa guerra entre Tesla e BYD, que para alguns pode parecer apenas uma guerra entre duas empresas, na verdade possui figuras políticas muito fortes atrás de ambas as empresas, para garantir que ambas tenham uma vantagem competitiva e um poder muito maior. A empresa que conseguir dominar esse mercado vai ganhar um domínio não apenas na questão de locomoção, mas também na questão de informações e tecnologia. E obviamente, não apenas Estados Unidos e China perceberam isso, como também alguns grandes conglomerados já entenderam essa questão. Tanto é que em 2024 tivemos o anúncio de uma fusão entre Honda, Nissan e Mitsubishi, que apesar de no momento estar parado, já mostrou para o mercado quanto que essas empresas precisam se juntar para ganhar força e conseguir competir nessa nova era. Então, no fim das contas, a guerra entre grandes potências está acontecendo. Quem sairá vitorioso, nós não sabemos. A única certeza que temos é que veremos um grande avanço na evolução tecnológica. Se você quer aprender como tirar melhor proveito dessa evolução tecnológica que estamos passando, já se inscreve no canal para não ficar por fora de nenhuma dessas novidades e entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo, aprendendo a utilizar todas essas tecnologias que estão surgindo a cada dia. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo do vídeo, já dá um joinha e nos vemos no próximo vídeo.